quando você se tornar a flecha da vitória, você não pode esquecer da coisa principal. E a coisa principal está no versículo 17, na parte final, onde diz assim: Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. Nesse estudo, o quarto requisito para que possamos ser a flecha da vitória é entender que a vitória é de Deus. A vitória é a batalha que enfrentamos na terra, mas que o resultado é determinado no céu. Essa é uma coisa que às vezes nós homens não entendemos. A vitória é a batalha que eu estou vivendo aqui, mas que o resultado dessa batalha já foi determinado no céu. Deus é quem dá a vitória. As pessoas podem ser flecha da vitória, mas a vitória é de Deus. Por isso a vitória não é fruto de uma liturgia sagrada. Tem gente que acha que a vitória vai vir se eu cumprir alguns passos litúrgicos. A vitória vai vir se eu fizer dessa maneira, daquela maneira, se eu for a 10 cultos, 20 cultos, se eu fizer. Queridos, a vitória não tem nada a ver com a liturgia, tem a ver com a comunhão com o Senhor, e deixar o Senhor ser o dono da nossa vida, e a gente obedecê-lo passo a passo, porque a vitória é dele, para ele, não tem jeito. A vitória é mais do que a unção de um homem sagrado. Querido, você pode receber a oração dos homens mais ungidos de Deus, mas Deus quer, Ele quer dar a vitória para você, num relacionamento profundo que você tenha com Ele. A vitória é a presença do Senhor andando conosco. Por isso, a gente vai aprender na história da Bíblia que a vitória não é fruto de uma estratégia brilhante. Se fosse assim, a glória seria do homem, mas é um derramar de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós olhamos a história da Bíblia, nós percebemos o ridículo das estratégias que foram usadas para alcançar a vitória, para que todos nós ao longo da história pudéssemos entender que a vitória sempre foi de Deus. Quer ver? Quando Deus queria dar a vitória a Davi, de derrubar um gigante, cujos exércitos de Israel estavam morrendo de medo, sabe qual foi a estratégia que Deus deu para Davi? 5 pedrinhas e um pedaço de pau. Foi uma coisa tão absurda que ninguém se conformava e dizia assim: veste a armadura, menino, pega a espada, mas não funcionava. E sabe o que o gigante falou para Davi? Disse assim: você é um menino bonitinho, eu vou arrancar sua cabeça. Você está pensando que eu sou cachorro para lutar comigo com pedrinha e pau? Porque cachorro é assim, né? Você dá uma pedrada nele ou dá uma paulada. Eu sou aqui o homem, o soldado mais valoroso. Sabe por quê? E aí Davi vai dizer: hoje você vai perder a cabeça, gigante, para que todo mundo saiba que a vitória é de Deus. A vitória é de Deus. Olha que coisa interessante quando a gente olha as estratégias da Bíblia, não é? Aí Deus vai dizer para Moisés: Moisés, você vai levar o meu povo para a terra prometida, e você vai atravessar o deserto, e em 2 anos ele chega na terra prometida, porque ele estava levando aquele grande exército, e antes disso ele recebeu as leis, ele colocou, ensinou para o povo, e assim vai. Esses 2 anos foram anos de preparo. Agora, se você perguntar qual foi a estratégia que Deus deu para Moisés achar o caminho certo no meio do deserto, você lembra o que está na Bíblia? Siga a nuvem.
Você já pensou se eu chegasse aqui para você e dissesse: gente, Deus deu uma estratégia, a gente vai seguir a nuvem, olha para cima, se a nuvem vai para lá, a gente vai para lá, se a nuvem vai para cá. É ridículo. Mas sabe por que Deus fez isso? Para que até hoje a gente saiba que a vitória é de Deus. Quando Deus quis mostrar a um mundo pagão que o Messias estava nascendo na cidade de Belém, homens que não conheciam nem a profecia, Ele deu uma estratégia para aqueles homens. Você lembra da estratégia? Siga a estrela. Gente, que coisa maluca! Seguir a estrela. Deus está dizendo: a vitória é minha, sou eu que conquisto a vitória. Você é minha flecha, mas anda comigo passo a passo e entende que eu sou a vitória na tua vida, e não as tuas estratégias, não os teus esquemas. Ainda que Deus vai te mostrar coisas, ainda que Deus vai conduzir você pelo caminho. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico pensando: que coisa tremenda. Quando eu olho, por exemplo, para a estratégia que Deus deu para Josué para derrubar as muralhas de Jericó. Aquele homem está lá olhando para as muralhas dizendo: Senhor, o que eu vou fazer com esse negócio? Uma muralha que dava para 2 carros, 2 carroças passarem uma do lado da outra, só de pedra. E naquele tempo não tinha pólvora, não tinha como explodir. Como é que eu vou derrubar essas muralhas? Essa vai ser uma guerra de 10 anos aqui. A gente vai ter que tapar as fontes, a gente vai ter que fazer esse povo sair de lá morrendo de fome. E enquanto ele está lá, vem o anjo do Senhor e dá estratégia. Gente, eu acho incrível, né? Você vai marchar 7 dias em silêncio. No 7º dia você vai marchar 7 vezes. E na 7ª vez todo mundo grita, e as muralhas vão cair no grito. Imagina você falando isso na tua empresa, falando isso nos problemas. Queridos, eu não estou falando que essa é a maneira que você vai marchar 7 vezes. Não, o que Deus estava tentando dizer para Josué é: eu sou a vitória. Eu sou a vitória. Se você não entender que eu sou a vitória, você não entendeu nada. Você é a minha flecha, que eu vou atirar e vai riscar o céu. Mas não é você a vitória. Eu sou a vitória na tua vida. Anda comigo, me obedece passo a passo. E eu podia continuar aqui falando das estratégias da Bíblia. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para Gideão, Gideão tem que lutar contra um exército de 100.000 homens, está lá na Bíblia, e ele conseguiu 30.000 homens para fazer essa batalha. E aí Deus disse: é muita gente. Ele olhou e falou: Senhor, presta atenção, é 3 para 1, já está difícil, é muita gente, é muito, manda embora essa parte. E vai fazendo os testes para mandar embora, e quando ele olha, sabe quantos sobram? 300. Gente, 300 pessoas é um pedacinho aqui dessa área central aqui. Aqui cabem 4.041 lugares. 300 pessoas está aqui, ó. Contra 100.000. E a gente ia dizer assim: Senhor, você tem certeza desse assunto? É muito estranho. E aí ele pergunta: tá bom, Deus, e aí, o que eu vou fazer? Ele diz assim: é muito simples. Quando eu mandar, toca as trombetas dos sacerdotes e quebra jarros de barro, e eu vou dar a vitória para você. Como é que a gente vence uma batalha com 300 contra 100.000, tocando trombeta e quebrando jarro? Gente, é ridículo. Mas sabe por que é ridículo? Porque a vitória de Deus é a glória de Deus. Eu tenho um amigo que me disse uma vez uma coisa muito profunda. Ele disse assim: se você consegue explicar
tudo o que acontece no seu ministério é porque Deus não está agindo. Porque quando Deus está agindo, você não consegue explicar o que está acontecendo, porque Deus está manifestando a sua glória. E se você consegue explicar tudo o que está acontecendo na tua vida, você está vivendo debaixo da orientação do seu próprio nariz. Agora, quando você aprende a obedecer a Deus passo a passo, às vezes vão acontecer coisas que você não consegue compreender muito bem. Às vezes você vai obedecer dizendo: Senhor, tem certeza? Mas Deus há de ser a vitória na tua vida. Deus há de ser a vitória na sua vida. Porque a vitória é de Deus. E as estratégias que Ele nos dá, às vezes ferem a nossa lógica, para que a gente possa entender que é o poder dEle que está agindo na nossa vida. Eu acho tremendo isso. Por isso, o que a palavra está ensinando para a gente é que, se eu não entender que a vitória acontece no céu, enquanto a batalha está acontecendo na terra, a gente não vai aprender a colocar os joelhos no chão, a gente não vai aprender a ter os ouvidos atentos para as ordens do Senhor, a gente não vai aprender a obedecer passo a passo, por mais estranhas que sejam as ordens que o Senhor nos peça para colocar em prática. Mas quando a gente começa a entender essa verdade, nós começamos a depender do derramamento da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E gente, é tão gostoso a gente viver isso, porque a gente sai da dimensão do dia a dia, do normal e do natural, e a gente entra na dimensão do milagre de Deus. Eu creio num Deus que faz milagres hoje. Eu creio num Deus que está agindo nas circunstâncias da nossa vida. Eu creio num Deus que tem a boa mão sobre nós. Há umas 4 semanas atrás eu conversava com um irmão, e esse irmão estava muito preocupado, né? E me deu vontade de dar risada, tá? Por quê? Porque no meio dessa crise toda, num ramo que eu conheço relativamente bem, e que eu tenho aqui outros irmãos da igreja que estão passando por grandes lutas, ele não está conseguindo atender os pedidos, e ele estava muito angustiado. Senhor, estou tendo tanto trabalho, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei: menino, põe a mão para o céu e louva a Deus. Ó, fulano, Beltrano está quebrando aí no mesmo negócio que você tem. Eu disse: eu sei, Deus me abençoou, mas agora eu tenho que resolver a minha vida. Mas eu fico pensando, e eu perguntei para ele: o que aconteceu? Ele falou: Deus me abençoou. Deus abriu uma porta, uma oportunidade, eu ouvi a voz do Senhor, segui essa porta, estou obedecendo Ele, e a vitória está vindo. Você é a flecha, mas a vitória vem de Deus. Você está vivendo a batalha, mas a vitória está sendo determinada no céu pelo poder do Todo-Poderoso. Você é a flecha, mas Deus é o arqueiro dessa flecha. Deus é que está trabalhando, e a gente não consegue imaginar o que está acontecendo. Sabe o que eu creio? É que naquela hora que os muros, as muralhas de Jericó caíram, não foi o som das vozes, nem o tocar das buzinas, mas naquela hora, Deus disse assim: a vitória é minha, e essa cidade já está derrotada. E eu creio que Ele mandou os anjos do céu, e os anjos foram lá e tiraram as pedras daquelas muralhas. Ninguém viu. O que estava ali não era estratégia, era obediência passo a passo, e a confiança de que Deus seria a vitória. Eu fico pensando
nesses processos de Deus, e quantas vezes eu e você somos provados. Porque uma coisa é eu ouvir essa mensagem e dizer assim: creio, Senhor, até o dia que Deus fala para você: crê mesmo? Crê de verdade? Então marcha em volta da muralha e grita: Senhor, tenha misericórdia. Crê mesmo? Manda os 30 mil embora, porque eu sou a tua vitória. E é nessa hora que nós descobrimos se vamos ouvir a Deus passo a passo ou não vamos. Se vamos experimentar a glória de Deus sendo derramada na terra, ou vamos dizer: Senhor, onde está a flecha da vitória? O Senhor disse que eu seria a flecha da vitória. Porque para ser flecha da vitória tem que haver uma entrega incondicional ao Deus Todo-Poderoso. Eu acho isso tremendo, como Deus age, como Ele fala conosco, como Ele toca o nosso coração. Eu e você só podemos ser a flecha, e o pior, uma única flecha. A diferença é quem está atirando, e esse é o Deus Todo-Poderoso.